Boa noite, meus queridos. Nossa, que trem em mim. Como é bom estar aqui. Esses dias eu vi um post que a Cris fez e a página da comunidade repostou falando assim que ela ama estar aqui. E eu fiquei tão feliz porque eu compartilho desse sentimento. Eu amo estar aqui com vocês e quando a gente se reúne para buscar o Senhor, nós estamos na presença dEle e é tão bom ouvir a voz dEle através das canções, através da convivência, da comunhão que a gente tanto preza. E eu, particularmente, eu tenho sido muito abençoado e muito edificado por essa comunidade, por vocês. Então eu amo estar aqui, eu me esforço para estar aqui. Mas, irmãos, igual eu estava falando, eu me entristeço quando não dá certo de estar aqui, porque quantas vezes eu já saí daqui e o Senhor falou comigo e trouxe alento à minha vida em momentos que eu precisava de um abraço, de um conforto, e que o Senhor usou a palavra, as canções para enxugar nossas lágrimas. Quantas vezes eu saí daqui fortalecido, com essa injeção de ânimo, mas a palavra do Senhor, ela é plena e eu acredito que, por vezes, nós precisamos de reflexões que exortam a nossa vida, que nos façam pensar, que confrontam a nossa forma de agir, de ser, de pensar. E Jesus não evitou essas palavras. Hoje é muito fácil, nós temos acesso à internet e pode ser que a gente fique com um paladar meio seletivo e aí a gente comece a selecionar pregadores, tópicos e temas de mensagens que nos agradam, porque a gente tem a nossa preferência. E aí a gente acessa num clique e nós temos acesso aos maiores expositores da palavra, doutores, e falando daquele tema. Então, é preciso que eu acho que a gente reflita na mensagem do Evangelho como um todo. E Jesus não fugiu das palavras que levavam amor, levavam consolo, mas quando preciso, levavam confrontamento. E hoje eu queria que nós meditássemos numa dessas palavras que Jesus falou, mencionou, pregou, e que foi dura demais para uma grande parte de seus ouvintes, e a reação foi negativa por parte deles. O texto de João 6, Evangelho de João, Evangelho segundo nos relata João, capítulo 6. Nós vamos meditar em parte de todo ele para contextualizarmos, mas eu gostaria que nós lêssemos a partir do verso 60. Eu leio na NVI, João 6, versículo 60, em diante. O título da NVI traz assim: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Queridos, estamos diante de um discurso proferido pelo próprio Senhor, nosso Mestre Jesus, e a reação talvez não foi como nós esperávamos, não foi de unanimidade em quebrantamento, em louvor, em adoração. E isso nos soa com estranheza, porque é o próprio Senhor Jesus que está pregando. Então o problema com certeza não está no mensageiro. O problema não está na mensagem, porque o Senhor é a mensagem encarnada. Então nós vemos a dificuldade nos seus ouvintes, nos seus seguidores, nos seus ditos discípulos, que ao ouvirem a mensagem de Jesus, acham ela dura e pesada demais, insuportável. E a reação deles é abandoná-lo, é deixá-los de seguir Jesus. E eu gostaria de pensarmos um pouco nessa noite, quais são os motivos que levam nós e as pessoas a serem seguidoras de Jesus. A verdade é que, quando nós vemos esse tipo de reação, nós conseguimos identificar que muitas pessoas seguem a Jesus por motivos que são fúteis. E nisso estabelecem relacionamentos rasos. E aí, quando vem uma palavra de confrontamento, quando Jesus expõe a verdade como um todo e não só a parte que nos agrada, aí a mensagem fica dura e pesada demais. O capítulo 6 inicia com Jesus fazendo a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, aquela maravilhoso milagre onde com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Todo esse povo começa a aclamar Jesus e querer o levantá-lo como líder político, então Jesus se afasta deles, porque esse não é o propósito do Senhor. Ao anoitecer, os discípulos pegam um barco e começam a travessia para o outro lado do mar. Jesus, na madrugada, vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E quando amanhece, a população que sempre estava atrás de Jesus, então procura Jesus diligentemente, e quando o encontra do outro lado, eles revelam um dos motivos que são fúteis. Muitas vezes, grande parte daquela multidão seguia Jesus por curiosidade, por questionamentos, e fazia disso o pilar da sua relação com ele. Eles começam a questionar Jesus, versículo 25. Quando o Senhor chegou aqui, só tinha um barco. Você não veio com seus discípulos. Então, como você chegou aqui? E o como e o quando passam a ser mais importante do que o quem. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença e faz barro com a saliva. E então os líderes religiosos pegam esse homem que foi curado e colocam ele em um interrogatório severo, querendo questionar como Jesus fez, quando Jesus fez, e manda chamar os seus pais para testificar se esse homem realmente era cego de nascença. Então, numa busca desfreada, pela curiosidade, pelos questionamentos que revelam um relacionamento raso com Jesus. Jesus não responde como ele chegou a outra margem, mas revela a intenção do coração deles. Versículo 26 do capítulo 6 vai dizer: vocês me procuram, não é pelos sinais que eu faço, não é por quem eu sou, mas é porque eu lhes dei pão, eu lhes forneci alimento, eu lhes forneço milagre, eu lhes forneço cura. E a intenção de vocês em me procurar é simplesmente vocês quererem se beneficiar daquilo que eu ofereço, mas não por aquilo que eu sou.
Vocês compreendem que muitas igrejas hoje, nesse exato momento, talvez estejam inchadas, cheias de vidas que foram atraídas pelo motivo de receber coisas aqui e agora. E a propaganda do encontro é justamente essa. Venha nessa noite, você vai receber o seu carro, a sua casa, a sua cura. Meus queridos, que motivo fútil, que motivo egoísta, raso. E Jesus revela isso que está dentro do coração deles. Não obstante, é possível a gente notar esse tipo de motivos nas nossas relações interpessoais. Quantos casamentos duram e até o momento em que um dos cônjuges tem algo a oferecer, seja material, seja uma estabilidade emocional? Quantas amizades elas duram até que uma das vias tem algo a oferecer? Amizades interesseiras, nós lembramos do filho pródigo, onde enquanto ele tinha algo a oferecer aos seus amigos, recursos, lazer, prazer, ele estava rodeado. E quando o dinheiro acabou, ele ficou só e foi comer lavagem com os porcos. Quantos filhos se relacionam com pais baseado apenas no que os pais têm a oferecer? E quando ouvem um não, o amor acaba. É esse o tipo de pilar que estava pautando o coração daquela multidão que buscava Jesus. Um amor interesseiro. E isso não é o suficiente para se manter na presença do Senhor quando Jesus confronta a verdade do sentimento, porque Jesus vê mais que o exterior, ele conhece a intenção de estarmos o seguindo, de estarmos na presença dele. E então Jesus vai dizer: vocês lutam e me procuram pelo pão terreno, mas trabalhem pelo pão da vida eterna, e é meu Pai que lhes dá. O versículo 27 em diante, ele vai dizer: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho lhes dará. O Pai nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que lhe enviou. Crer naquele que enviou. Mais uma vez, os seguidores interpretam Jesus de maneira errada e querem conquistar nos seus méritos, baseado numa preconcepção da sua religião, pautado numa meritocracia. O que devemos fazer para conquistar as obras de Deus? Jesus fala: olha, a salvação lhes é dada. Vocês precisam crer naquele que o Pai lhe enviou. Não está em suas mãos o conquistar a salvação. E aí eles vão dizer, então, já que o critério é crer, então nos dê motivos. Quais sinais você fazerá? Nos prove que vale a pena te seguir. Porque, afinal de contas, os nossos antepassados comeram o maná que Moisés deu do céu por 40 anos, alimentando uma nação. E você, Jesus, você multiplicou pão e peixe da terra. E só para 5.000 pessoas, e foi só um dia. O que você fará para nos convencer que é maior que Moisés? Sabe, queridos, o discurso é duro demais quando aqueles que o seguem é pautado numa religião, num tipo de fé que quer provar Jesus o tempo todo. Jesus tem que ficar convencendo que é digno do nosso amor. Jesus tem que ficar provando e testificando que Ele é o Senhor e o único caminho. Nós lembramos de Tomé, quando Jesus aparece após a sua ressurreição para os discípulos e ele não está. E quando Tomé recebe a notícia, Tomé fala: olha, se eu não ver os buracos, as chagas, e colocar o meu dedo dentro da ferida, e pôr a mão onde Jesus foi transpassado com a lança, eu não acredito.
Uma semana depois, Jesus aparece para eles e fala: Tomé agora está presente. Jesus chama Tomé: coloca sua mão aqui, Tomé. Coloca sua mão aqui dentro da minha ferida. Dói ou não, queridos? Será que machuca nós termos que basear a nossa fé em Jesus, ter que ficar provando o quanto nos ama? E levantamos tantos empecilhos e nós levantamos requisitos para crer no Senhor, para entregar a nossa vida a Ele. Se Jesus não fazer isso na minha vida até tal data, é porque Ele não me ama. Essa semana o Vinícius não mandou mensagem, ninguém daquela comunidade se importa comigo. Uma fé imatura, queridos. Uma fé imatura, superficial, rasa. E para esses o discurso de Jesus é duro demais. Jesus então vai declarar de maneira muito clara: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome novamente, jamais terá sede novamente. E para esses o discurso é duro demais. Não pela dificuldade de compreender. É claro que nós não podemos interpretar isso de maneira literal, e aqueles que ouviram sabiam disso. Jesus vai falar que a carne para nada aproveita, mas a palavra que ele fala é vida e é espírito. Jesus está falando aqui de beber do seu sangue, comer da sua carne, de maneira que a nossa união com ele é tão íntima, tão profunda, que conforme Paulo fala, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus está levando a conversa para um nível mais profundo de intimidade, onde os motivos rasos e superficiais tornam a mensagem dura demais, tornam a mensagem difícil demais de ouvir. Sabe, queridos, Jesus então, após se fazer necessário abrir mão de todas as concepções que eles tinham, abrir mão desses motivos fúteis, o qual arrastava multidões, mas quando realmente foi testado e provado, foi duro demais. O resultado foi que muitos desses discípulos recuaram, retrocederam e deixaram de seguir Jesus. Talvez a essa altura os discípulos estivessem pensando: mestre, baixa o tom, baixa a bola, porque a galera está vazando. Desse jeito, Jesus, seus seguidores vão cair na página do Instagram. Desse jeito, você não vai ser convidado para a conferência das sinagogas o ano que vem. É assim que muitos se portam. Líderes que negociam a mensagem por um todo para agradar ouvidos que não querem compromisso real com Jesus. Mas Jesus não manda os discípulos ir atrás deles. Jesus não manda ir buscar: estava brincando, não foi bem isso que eu quis dizer, eu me interpretei mal, me desculpa. Jesus enrijece ainda mais a palavra. E agora Jesus afunila e se vira para os 12. O que era para uma multidão se torna pessoal. E Jesus continua a endurecer o discurso e fala: a porta está aberta. Vocês 12 também não querem ir? Vocês também não vão embora? Jesus não mendiga o amor daqueles que são seguidores fiéis, queridos. A palavra é dura e confronta quando nós não queremos entregar a nossa vida de fato, na totalidade, para o Senhor, que é o Rei dos Reis, e nos escoramos em motivos enquanto nos é confortável seguir. E aí, Jesus confronta os 12 também. Vocês não querem ir? Eu acredito que, meditando nessa palavra, essa pergunta de Jesus, que é forte, ecoa pelos séculos e é estendida a nós. Eu acredito que há um momento na nossa caminhada em que Jesus nos pergunta: vocês vão permanecer?
Vocês querem ir? E talvez seja pesado demais ouvir isso, porque nós gostamos de ouvir mensagens que nos colocam lá em cima, que falam ao nosso coração o quanto Jesus nos ama e nós somos seus lindos e as meninas e os meninos dos olhos do Senhor. Mas qual é a nossa postura quando o Espírito Santo confronta a nossa carne? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa reação quando o discipulado do Senhor Jesus exige que nós façamos renúncias? Qual é a nossa postura quando a voz do Senhor claramente aponta para o nosso pecado e fala: eu não te chamei para isso? Mas nossa carne sacia com aquilo, com aquele, com aquela, com aquele lugar. E o Senhor claramente diz: não quero você aí, não quero que você faça isso. Qual é a nossa postura quando nós ouvimos um não do Senhor e ouvimos: a minha graça te basta, contente-se, eu não vou te dar isso? Como fica o nosso ego quando interpretamos a Escritura por completo e não segregamos nas páginas que gostamos e lemos Isaías, e Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície? Como fica o nosso ego quando o próprio Senhor Jesus vai dizer que quando terminarmos de fazer tudo o que nos foi ordenado, nós devemos olhar para nós mesmos e dizer que somos servos inúteis e que não fizemos nada mais do que nossa obrigação? A palavra do Senhor, ela é plena. E quando somos confrontados, é preciso que a gente pense nos motivos de estarmos aqui, nos motivos de nos denominarmos cristãos, nos motivos de sermos seguidores de Jesus e vermos se são fúteis, se são apenas convenientes ou se revelam a vida de Cristo em nós, na intimidade profunda. Pedro então vai responder Jesus e vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde eu vou voltar se só Tu tem as palavras de vida eterna? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me chamou, Jesus. Naquela praia eu sei como eu era. Jesus, eu sei quem Tu és. Nós temos visto e testemunhado e crido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu estava lá, eu ajudei a distribuir aqueles 5 pães e 2 peixes e recolhi 12 cestos de sobra para mais de 5.000 homens. Eu vi o Teu olhar de misericórdia para aquelas pessoas e eu vi o Teu poder. Eu vi a Tua graça amando pecadores e excluídos e abraçando leprosos e curando marginalizados. Para onde eu vou voltar, Jesus? Para onde nós iremos? Eu vou voltar para a minha insignificância? Eu vou voltar para os meus vícios? Eu vou voltar para o meu círculo sem fim de tentar buscar no que o mundo oferece um preenchimento pelo meu vazio que só o Senhor preencheu? Não há para onde irmos, queridos, não há outro como Jesus. Diante do questionamento do Senhor, Pedro declara aquilo que nos faz olhar para nós, que nos faz olhar para a nossa vida antes do Senhor nos chamar e que nos faz olhar para Cristo. E essas palavras que por muitos foram tidas como duras, são palavras de vida. São palavras que conduzem a uma comunhão plena com Jesus na santidade, no amor. São palavras que produzem vida eterna. E Jesus novamente não abaixa o tom do discurso, mas endurece ainda mais. E ele finaliza dizendo que chamou os 12 e um deles é o próprio diabo, fazendo menção a Judas que o trairia. Isso nos ensina muito, queridos.
Há aqueles que, ao serem confrontados, realmente vão embora, abandonam Jesus e acham pesado demais por não querer a mudança de vida. Mas há aqueles que ficam e continuam sendo traidores. Há aqueles que estão próximos de Jesus, mas não vivem a verdadeira transformação. Esse foi o caso de Judas. Quando o Senhor voltar, quantas vidas perdidas Ele achará dentro das igrejas, próximos a Ele, ouvindo a mensagem dEle todos os dias, porque se basearam em motivos fúteis para estar próximo e não entenderam que só Jesus tem a vida e o caminho da vida eterna. O meu desejo nessa noite é que, em nome de Jesus, ao sermos confrontados, a nossa vida gere arrependimento, transformação para a glória do Senhor, e que entendamos que Ele nos quer por inteiro. Ele não nos quer no raso. Ele vai dizer que se vocês escandalizam em eu falar que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, o que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem subindo aos céus, fazendo menção à sua ascensão? Jesus venceu a morte e a cruz não foi a única nem a última coisa que eles viram. Jesus ressuscitou, foi aos céus e voltará. E voltará. Que Ele nos encontre no rebanho dEle, com um coração sincero em sua presença. Que Ele nos encontre fortalecidos por toda vez que Ele nos exortou com amor. Não sejamos rasos, mimados, superficiais. O Pai que ama é o Pai que corrige. Que nós olhemos com sinceridade para aquilo que a gente sabe que não edifica e que tenhamos coragem para dizer não. Coragem para mudar nossos pensamentos, nossa forma de pensar. Porque não há maior prova de amor que o pão encarnado, queridos. Jesus não precisa provar que nos ama. Quanta maior prova de amor é essa? Quando Jesus se refere que é o pão da vida, é o eterno se colocando no tempo, aquele que é Espírito se fazendo matéria, e o Rei dos Reis se entregando da maneira mais humilhante numa cruz. Isso é ser o pão da vida. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para vermos tamanho amor. Que em nome de Jesus a gente possa desfrutar desse amor que é verdadeiro, que não é pautado no interesse e que traz a verdade para o nosso bem. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, Tua palavra nos constrange nessa noite, porque o Senhor é santo e somos tão fracos. E a Tua santidade não impediu do Senhor nos colocar em Tua presença, porque o Senhor aplacou toda a ira que era para nós. Toda injustiça, pecado, o Senhor se fez maldição naquele madeiro por amor. E é por isso que podemos nos achegar na presença do Pai como filhos e não alvos da ira. Mas em nome de Jesus, nos faça filhos verdadeiros. Confronta aquilo que precisamos mudar, nos fortalece a nossa fé, Pai. Nos faça maduros, nos faça instrumentos para proclamar essa verdade que é tão poderosa, mas que muitos a interpretam
com tanta dureza e são incapazes de ouvi-la, porque querem estar perto enquanto é conveniente. E o Senhor nos chamou para a eternidade. Tira nossos olhos daqui, tira nossos olhos das coisas daqui que nos deslumbram e volta, Pai, o nosso coração para aquilo que é eterno. E conduz o teu povo num caminho de santidade, de graça, ainda que estreito, ainda que difícil, ainda que de renúncia, mas assegurado pelo teu sangue, Pai. É o que clamamos nessa noite, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.